Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Don't Say Its Name. O filme começa com uma garota chamada Caris, que é forçada a ir para casa a pé depois do radiador de seu carro quebrar. Ela é uma ativista ambiental que acaba de voltar de uma reunião do Conselho Ambiental da cidade e pediu a sua mãe para ir buscá-la. Enquanto isso, Caris está sendo seguida por um carro misterioso que se recusa a lhe dar uma carona quando ela faz o sinal. No início, o carro a segue lentamente, mas quando percebe que Caris está tentando fugir, ele começa a acelerar em direção a ela. A cena então muda para o dia seguinte na casa de uma policial chamada Betty, que está tomando café da manhã com seu sobrinho Ben. Betty recebe um telefonema de um colega chamado Andy. Nesse momento, Andy a informa que a mãe de Caris, Maryline, chegou ao necrotério para ver o corpo da sua filha. Em seguida, a cena mostra uma guarda florestal indígena chamada Stacy. Ela saiu à caça de animais sozinha e de repente se depara com uma armadilha para ursos na floresta. Então ela fecha a armadilha porque está preocupada que ela seja pisada por pés humanos. Enquanto isso, Betty chegou ao necrotério e convida a mãe da vítima para entrar e reconhecer o cadáver. Quando o saco do cadáver é aberto, Mary tem dificuldades para aceitar que o cadáver é de fato a sua própria filha Caris. Mary diz que a sua filha passou por muita coisa, mas não entende por que ela teve que terminar desta maneira. Então a cena muda para um casal que está visitando um terreno, onde um centro de mineração será construído com a aprovação do conselho da administração local. O homem se chama Ray e a sua noiva Beth. Ray está acompanhando Beth enquanto ela faz um levantamento do terreno que será lavrado. Enquanto trabalha no levantamento, Beth nota um corvo voando sobre eles e sente um cheiro terrível de carniça. Então ela pergunta a Ray se ele também está sentindo, mas ele diz que não está sentindo cheiro de nada. Então Beth vê uma onda passando pelo seu dispositivo de medição e é subitamente atacada por algo que não pode ser visto. Alguns momentos depois, Beth e Andy correm para o local. Andy explica que Beth é empregada de uma organização que planeja construir um centro de mineração de carvão em território indígena. Quando Beth pede informações a Ray, ele alega que não viu ninguém atacar a sua noiva, o que a deixa confusa. De acordo com Ray, Beth morreu após sentir o cheiro de algum bicho morto na área. No dia seguinte, Stacy está almoçando em um café e ao mesmo tempo há um homem pervertido chamado Donnie que está observando atentamente. Uma mulher chamada Frances se aproxima dela e diz que ela tem ficado bastante ocupada recentemente, pois a estrada de gelo se espessou por toda a área. Pouco depois, Stacy percebe que o seu carro foi bloqueado por Donnie. Donnie tenta seduzir Stacy e também lhe dá uma camiseta, o que mostra que ele é uma das pessoas que apoia a organização. Além disso, ao invés de mover o carro, Donnie pede o número de telefone de Stacy, o que a deixa irritada. Stacy finge que vai pegar uma caneta, mas pega uma arma e imediatamente bate no rosto de Donnie, fazendo com que o nariz dele sangre. Em seguida, as cenas mostram o casal Jessica e Gary. Enquanto eles falam das suas atividades de caça, Gary de repente nota um cheiro estranho e eles ouvem algo andando em cima do seu carro. Gary aposta que é um lobo, então ele pega o seu rifle para verificar. No momento em que Jessica vê os intestinos do seu namorado puxados para fora, ela entra em pânico e fecha a porta do carro imediatamente. Logo depois, Beth e Andy entram em cena e Beth começa a interrogar Jessica sobre o ocorrido. Beth fica surpresa quando Jessica menciona a morte, o que soa estranhamente semelhante ao incidente da morte anterior. De acordo com Jessica, ela não viu ou sentiu o cheiro de nada parecido com o que Gary relatou. Enquanto isso, Stacy está caçando coelhos na floresta e logo ela se surpreende com a chegada de Beth. Beth quer fazer dela uma deputada e pede que ela se junte à investigação de casos misteriosos de assassinato que estão ocorrendo na área. Stacy inicialmente se recusa, mas como ela é a única pessoa hábil em rastrear a região, ela não tem muita escolha senão aceitar. Em seguida, eles seguem para o necrotério e começam a examinar a condição do cadáver, que parece terrível. Pelas feridas que Stacy observa, ela acredita que elas foram causadas pelo ataque de uma besta caçadora. Quando elas estão prestes a partir, Beth nota a estranha corrente que Frances está usando. Beth também se sente estranha quando vê Frances fazendo algo estranho no galpão. Depois disso, Stacy vai ao encontro do seu tio e o informa sobre a besta que agora está aterrorizando os habitantes da cidade. Quando Carson ouve isso, ele sai correndo com equipamentos e armas para ajudar a sua sobrinha na investigação. Beth, por outro lado, está empenhada em uma investigação sobre a espiritualidade dos povos indígenas da região. Então ela encontra uma foto de Frances que está envolvida com essas atividades. Enquanto isso, Stacy e seu pai começam a caminhar por toda a floresta. Eles começam a colocar uma isca de carne animal para atrair a besta, mas de repente eles finalmente descobrem que não foi um animal que fez tudo isso, mas sim um demônio aterrorizante.
Ao ver seu pai gravemente ferido, Stacy o leva imediatamente para o hospital. Carson está agora passando por um tratamento de emergência no hospital e nesse momento eles recebem a visita de Beth. Stacy explica que eles não estão lidando com um animal selvagem, mas sim com uma figura demoníaca espiritual que se parece com a vítima de atropelamento chamada Caris. Beth, que antes não acreditava em tais coisas, agora acredita que esta tragédia tem algo a ver com o espírito. Pouco tempo depois, Andy chega e descobre o que aconteceu. Ele agora afirma que os responsáveis por tudo isso não são espíritos, mas sim pessoas que estão escondidas. Stacy e Beth simplesmente aceitam o que Andy diz, já que ele é muito cético e não vai acreditar na verdade. Em seguida, Carson pergunta se algum dos órgãos de Caris, incluindo seu coração, ainda está em seu corpo morto, como se ele entendesse o que está acontecendo. A cena então muda para Frances, que está visitando o local da morte de Caris, e ela se aproxima de Mary de repente. Elas falam sobre as coisas boas que Caris havia feito ao longo da sua vida, mas estranhamente, no final da conversa, Frances ouve o som de um vento forte soprando. No dia seguinte, Beth está ocupada procurando pistas para cada caso de assassinato em sua cidade. Beth finalmente começa a ver um ponto brilhante onde ela percebe que as roupas usadas pela vítima são da mesma organização que a empresa de mineração de carvão. Além disso, seus parceiros, que não tinham nada a ver com a organização, não foram feridos. Ela também se depara com os artigos afirmando que o Conselho Ambiental tinha vendido licenças à empresa sem a aprovação do governo. Então ela encontra um artigo sobre o quanto Caris era ativa em suas atividades como ativista ambiental quando ela ainda estava viva. Depois disso, Beth pergunta sobre o projeto do seu sobrinho sobre mineração de terras. É revelado que Carson é na verdade uma das pessoas que apoiou o projeto de mineração. Isto porque eles podem aproveitar esta oportunidade para construir a sua comunidade, com base no que a empresa prometeu. Mary e Caris, por outro lado, se opuseram a tudo isso por causa das ameaças ao ecossistema. À noite, Beth vem ao barracão e pergunta sobre o corpo de Caris, mas Frances a informa que o corpo foi transferido para outro necrotério. Beth, que não está satisfeita com a resposta, continua pressionando Frances para saber para onde o corpo foi enviado, mas Frances continua dando desculpas. Após ser pressionada por Beth, Frances finalmente diz a verdade e pede a Beth para perguntar a Maryline, a pessoa que levou o corpo. No dia seguinte, Beth encontra Stacy e explica que todos os mortos são os trabalhadores da organização mineira, que iniciarão seu projeto nesta área. Beth então fornece provas de que seu tio também é uma das pessoas que apoiam o movimento da organização, o que explica porque ele está sendo atacado pelo espírito. Depois disso, elas encontram Andy, que acaba de prender Donnie. Donnie foi preso depois de atirar acidentalmente em uma velha mulher surda, que estava andando no mato. Ele pensou que a mulher idosa fosse a assassina que estava aterrorizando a vizinhança. Andy então vai a um café, onde diz a Frances que a viu no local da morte de Caris. Então Frances explica que ela estava apenas prestando seus respeitos a ela. No início, Frances parece estar escondendo algo, mas depois de lembrar dos esforços de Caris para proteger a natureza, ela finalmente faz uma confissão. Ela também nota que Donnie tinha sido preso primeiro. É neste ponto que ela confessa que foi Donnie quem bateu em Caris. Além disso, ela explica que Donnie a convidou para sair naquela época, mas ela se recusou e foi dopada com substâncias ilícitas para que ficasse semi-inconsciente enquanto Donnie se aproveitava dela. De volta a Stacy e Beth, elas agora vão ao encontro da mãe de Caris. Beth então pergunta sobre o paradeiro do corpo de Caris, mas Mary informa que o corpo de Caris foi levado pelos seus espíritos ancestrais. Neste momento, Mary começa a mostrar o seu ódio à organização, que queria tirar tudo delas, inclusive suas terras indígenas. Depois de ver que Mary estava muito emotiva e não tinha condições de continuar, elas decidem deixá-la em paz. No caminho para o carro, o sobrinho de Beth aparece e diz que a organização mineira está começando a oferecer oportunidades de trabalho. Mas mesmo que Beth o proíba de ir ao local, Ben ainda insiste em se candidatar a um emprego. Quando Stacy e Beth estão prestes a sair, Stacy parece pensar em algo, então ela volta para Mary e começa a contar a ela a história de seu colega, que está intimamente relacionada com a história de Mary. Ela também tenta convencer Mary de que o que ela está fazendo não é correto. Embora a intenção de proteger o território seja boa, matar essas pessoas não é justificável. Stacy então lhe dá o amuleto que a sua amiga havia dado a Mary. Por outro lado, enquanto Ben está a caminho para se candidatar ao emprego, Beth novamente o adverte para ficar longe de qualquer coisa relacionada à organização. Então, de repente, Ben, que está em pânico, foge imediatamente o mais rápido que pode. Felizmente, ele consegue entrar em sua casa e sobrevive à perseguição do espírito demoníaco de Caris, que parece não gostar da sua intenção de trabalhar para a organização. Pouco tempo depois, Beth chega à sua casa e imediatamente vai resgatar Ben. Ela até consegue entrar na sala e sobreviver à perseguição de Caris. Pouco tempo depois, Stacy chega à casa de Beth e, armada com o seu rifle, ela pretende pôr um fim a tudo isso. Em pânico, ela tenta encontrar Beth, e quando o espírito de Caris tenta arrombar a porta, Stacy a distrai mostrando a camiseta da organização que
que Donnie lhe deu. Depois disso, Stacy atrai Carys para fora da casa, e como ela havia planejado, Carys é apanhada em uma armadilha para ursos montada por ela. Então Stacy e Beth amarram Carys com as suas armas, mas o resultado não é o que elas esperavam, já que Carys não é mais um ser humano. Em estado de pânico, Stacy tenta pegar um machado para acabar com a existência do espírito, mas de repente Carys consegue escapar da armadilha e ferir Beth. No final, Stacy e Beth não sabem mais o que fazer. Enquanto isso, Mary, que percebeu seu erro, finalmente decide pôr um fim a tudo isso, realizando um ritual no qual ela queima o coração de Carys para paralisar o espírito da sua filha. Apenas em questão de segundos, o demônio de Carys vai perdendo as suas forças. Portanto, Stacy não quer perder tempo depois de ver a oportunidade, onde finalmente consegue decapitar a cabeça do espírito. A cena então volta para Mary, que agora está recebendo a visita de Francis. Francis pergunta a Mary se está tudo acabado e Mary responde quase tudo. Além disso, ela diz que eles só podem dizer o seu nome mais uma vez para invocar o espírito e que nunca mais poderão fazer isso novamente. De volta a Stacy e Beth, Andy chega ao local e informa as duas que prendeu o indivíduo responsável pela morte de Carys. Mas, sem Andy saber, ele menciona o nome dela em sua explicação. E no final, o espírito de Carys volta pela última vez e começa a atacar Donnie, aquele que deveria ter morrido desde o início. Resumindo, a mineradora sempre quis controlar as terras dos nativos americanos da região. No entanto, os ativistas da área não concordam que a terra seja convertida em mineração, o que certamente prejudicará o ecossistema e o meio ambiente. A terra é um legado dos ancestrais indígenas que um dia viveram nela, onde Carys e sua mãe eram ativistas comunitários. Infelizmente, naquela fatídica noite, Donnie, o culpado, fez o seu trabalho sujo, derrubando Carys até a morte. Como resultado, a mãe se recusou a aceitar isso e realizou um ritual para sua linhagem familiar, no qual Carys poderia ser convocada com um simples chamado. Ao tomar o corpo e o coração de Carys, ela se transformou em uma figura demoníaca que continuou a assassinar aqueles que estavam associados à organização. Mas no final da história, a mãe de Carys foi despertada por Stacy, que acabou decidindo acabar com o seu ritual de vingança. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.